maior de todas na nossa cabeça é um reaprendizado. É algo que a gente já tinha aprendido na crise de 2008, nos Estados Unidos, enfim, na Europa, mais a partir de 2012, no próprio Brasil, a partir de 2016, e reaprendemos agora no coronavírus, que é o enorme poder que bancos centrais têm e responsabilidade, né? Enorme poder e responsabilidade que bancos centrais têm exatamente nesse tipo de crise, crises desinflacionárias, crises muito recessivas ou depressivas. O Banco Central se torna um personagem-chave. Claro que governos, Congresso, o Ministério da Economia também são importantes nessa reação, mas o Banco Central está no centro deste furacão e é ele que tem que dar e pode dar, tem os instrumentos para dar a resposta que a sociedade precisa, através de queda de juros, através de sinalização de juros muito baixos por muito tempo, para injetar de volta liquidez, economia e juros a taxas civilizadas para que todos possam, aos poucos, serem estimulados a voltar a consumir, a voltar a investir, a voltar a pegar empréstimo, a saldar dívidas anteriores muito salgadas. Então, bancos centrais são fundamentais. A gente, inclusive, acha que o Banco Central brasileiro tem sido excessivamente tímido na resposta a esta crise. O Fed foi muito mais enfático, muito mais forte e rápido na resposta à crise, e acho que está correto. O Fed, o Banco Central americano, tem a noção correta de quão terrível é um processo recessivo ou depressivo crônico. A gente no Brasil, como tem muito mais medo de inflação historicamente, a gente tem menos medo de recessão. Mas a recessão crônica que se instala por muitos anos no país é um negócio terrível. Então, acho que aos poucos o Banco Central brasileiro vai chegar lá. Ele vai se dobrar as evidências e acho que a gente vai chegar a uma taxa de juros muito próxima a zero, muito provavelmente abaixo de 1, mas talvez chegando muito próximo a zero. A gente acredita que está acontecendo uma revolução silenciosa no Brasil. E a gente realmente acha que a situação do Brasil... O Brasil é hoje um país muito mais funcional, muito mais normal, muito mais blindado a crises, muito melhor do ponto de vista fiscal, ou seja, o Brasil aguenta muito mais desaforos do que no passado. Está um pouco precificado nos últimos anos, mas acho que ainda não é totalmente precificado no mercado. E talvez o lugar onde esteja pior precificado seja na curva longa de juros. O Brasil ainda, apesar de ter Selic a 2, indo para 1 ou talvez para 0, como a gente acredita, quando você pega um título pré-fixado de 5 anos, ele ainda paga 6% ao ano, que é uma taxa altíssima para o mundo atual e para a situação atual, e uma taxa de 10 anos pré-fixadas paga perto de 7,5%. A gente acha que isso tudo vai despencar. Um dos motivos por essa taxa tão alta é o mercado pedindo um prêmio pelo risco fiscal muito grande. A gente acha que o risco fiscal hoje no Brasil é muito menor do que o mercado imagina, do que o mercado precifica. Então, essa é uma das nossas expectativas. Taxa de juros ao redor da curva de juros que vão cair de forma muito forte nos próximos 12 meses. A diversificação é algo que nunca funcionou muito no Brasil, né? Ela funcionava quando você não precisava, que é em períodos normais, mas quando você realmente precisava, nos períodos de crise, não funcionava. Tudo caía junto, né? Nos períodos bons tudo subia junto, o famoso kit Brasil, nos períodos ruins tudo caía junto. Uma das características de países que vão se tornando mais normais, mais funcionais, mais blindados, como o Brasil, é que aos poucos você vai tendo as classes de ativo tendo vida própria. Então, você já não tem mais a realidade em que tudo sobe e tudo cai. E aí, a diversificação se torna fundamental. Na verdade, a Persevera, como gestor independente, existe por conta disso, dessa nossa visão há alguns anos, de que esta revolução silenciosa aconteceria e de que gestoras genuinamente bem mais diversificadas, como a Persevera, teriam mais sucesso, teriam um mercado pela frente mais fácil para buscar uma rentabilidade consistente, com carteiras bem mais diversificadas. Nós temos 7 books diferentes, de especialidades diferentes, commodities, arbitragem de risco, juros de moeda dentro e fora do Brasil, ações fundamentalistas, ações globais top-down. Tudo isso se combina para gerar portfólios que são mais blindados da crise. Por isso que a Persevera foi muito bem na crise do coronavírus, por isso que a gente foi muito bem em outras crises nos últimos 5 anos, este grupo que antes estava no HSBC, depois Bradesco e depois Persevera. Esse é um pouco um dos motivos pelo qual a gente resiste bem a crises. A diversificação e funciona bem para todo mundo, deveria ser cada vez mais usada.